Você sabia que existe um dia no ano em que o céu está mais atento à sua alma do que em qualquer outro? Um dia em que suas orações têm um peso espiritual diferente? Onde suas lágrimas de arrependimento chegam diretamente ao coração de Deus? Você já parou para pensar por que a igreja escolheu justamente a quarta-feira de cinzas para marcar o início da quaresma? Por que as cinzas? Por que esse ritual tão antigo e tão profundo? A quarta-feira de cinzas não é apenas uma data no calendário litúrgico. É uma porta espiritual que se abre. É o momento em que Deus convida você a entrar em um período de 40 dias de profunda transformação interior. Mas aqui está o que poucos sabem. Se você não atravessar essa porta da maneira correta, se você não fizer o que precisa ser feito nesse dia específico, toda a sua quaresma pode ficar espiritualmente vazia, sem frutos, sem graças, sem a proteção que você tanto precisa. E não estou falando de superstição. Estou falando de ensinamentos profundos da tradição católica, vividos e ensinados por um dos maiores santos místicos da história, o Padre Pio de Pietrelcina. Esta mensagem não é para todos. Se você está aqui agora, não é coincidência. O Espírito Santo te trouxe até este vídeo porque há algo em sua vida que precisa mudar. Há uma proteção que você precisa receber. Há uma bênção que está sendo bloqueada e que pode ser liberada se você souber como se preparar espiritualmente para a quaresma. E se eu te disser que o Padre Pio revelou 3 práticas secretas que devem ser feitas na quarta-feira de cinzas? 3 coisas que ele mesmo fazia e ensinava aos seus filhos espirituais. 3 atitudes que abrem as portas do céu e blindam a alma contra os ataques do inimigo durante todo o período quaresmal. 3 gestos espirituais que a maioria dos católicos desconhece, mas que têm o poder de transformar completamente esses 40 dias de preparação para a Páscoa. O Padre Pio não era um santo comum. Ele carregava os estigmas de Cristo em seu corpo. Ele via o demônio face a face e lutava contra ele todas as noites. Ele tinha o dom da bilocação, aparecendo em 2 lugares ao mesmo tempo para salvar almas. Ele lia os corações, sabia os pecados das pessoas antes mesmo que elas confessassem. E, acima de tudo, ele conhecia os mistérios da vida espiritual, como poucos santos conheceram. Havia uma mulher que procurou o Padre Pio em fevereiro de 1960, poucos dias antes da quarta-feira de cinzas. Ela estava desesperada. Sua família estava desmoronando. Seu marido estava afastado da fé. Seus filhos estavam em caminhos perigosos. E ela mesma sentia uma opressão espiritual que não conseguia explicar. Quando finalmente conseguiu falar com o Padre Pio após a missa, ele olhou profundamente em seus olhos e disse: "Filha, você está tentando resolver tudo sozinha, mas esqueceu que existe um tempo de graça que está prestes a começar. A quaresma não é um fardo, é uma arma espiritual, mas você precisa saber como empunhá-la desde o primeiro dia." O Padre Pio então revelou a ela 3 coisas específicas que ela deveria fazer na quarta-feira de cinzas. Não eram práticas complicadas. Não eram rituais mágicos. Eram gestos de fé profunda, enraizados na tradição católica e no poder dos sacramentos. Aquela mulher seguiu exatamente o que o Padre Pio ensinou. E sabe o que aconteceu? Em 40 dias, sua família começou a se restaurar. Seu marido voltou a frequentar a missa. Seus filhos abandonaram amizades perigosas. E aquela opressão espiritual que ela sentia simplesmente desapareceu. O Padre Pio dizia que a quaresma é como um campo de batalha espiritual. E a quarta-feira de cinzas é o dia em que você recebe suas armas. Mas muitos católicos entram nessa batalha desarmados porque não sabem o que fazer nesse dia tão importante. Eles recebem as cinzas na testa, ouvem as palavras: "Lembra-te que és pó e ao pó voltarás", e vão embora achando que isso é tudo. Mas não é.
A quarta-feira de cinzas marca o início dos 40 dias que Jesus passou no deserto, jejuando e orando, sendo tentado pelo demônio. É um tempo de combate espiritual, de purificação, de preparação para a maior celebração do ano, a ressurreição de Cristo. E se Jesus precisou desses 40 dias de preparação, quanto mais nós, que somos fracos, pecadores, constantemente atacados pelo inimigo. O Padre Pio experimentou em sua própria carne o que significa viver a quaresma intensamente. Ele jejuava de forma heróica, dormia pouquíssimas horas, passava a noite inteira em oração, sofria ataques violentos do demônio que o espancava fisicamente. E em meio a tudo isso, ele ensinava aos fiéis que a quaresma bem vivida é a chave para uma vida espiritual vitoriosa durante todo o ano. Você já se perguntou por que às vezes suas orações parecem não ser ouvidas? Por que certas provações continuam voltando? Por que você sente que não consegue avançar espiritualmente? Pode ser porque você está deixando passar esse tempo de graça sem aproveitá-lo da maneira correta. Pode ser porque você não está fazendo, na quarta-feira de cinzas, o que os santos faziam. Neste vídeo, vou revelar as 3 coisas que o Padre Pio ensinava que devem ser feitas na quarta-feira de cinzas. São ensinamentos que ele transmitia em confissão, em direção espiritual, aos seus filhos espirituais mais próximos. Não são coisas que você encontra em qualquer lugar. São verdades espirituais profundas que podem mudar completamente a forma como você vive sua fé. E antes de continuar, eu preciso te pedir algo muito importante. Se esta mensagem está tocando seu coração, se você sente que precisa dessa orientação espiritual, deixe seu comentário agora dizendo aceito ou amém. Não é superstição, é um ato de fé. É você declarando que está aberto para receber o que o Espírito Santo quer te ensinar através das palavras do Padre Pio. E se inscreva no canal, porque você não pode perder os próximos ensinamentos que o Padre Pio deixou para nós. Cada vídeo aqui é uma proteção espiritual, é um escudo de luz contra as trevas que tentam nos confundir. Agora vamos às revelações que vão transformar sua quaresma. A primeira coisa que o Padre Pio ensinava que você deve fazer na quarta-feira de cinzas é algo que a maioria dos católicos esqueceu, mas que tem um poder espiritual imenso: fazer uma confissão profunda e verdadeira antes de receber as cinzas. O Padre Pio era inflexível quanto a isso. Ele dizia que não adianta começar a quaresma com a alma suja. Não adianta receber as cinzas na testa se o seu coração está carregado de pecados não confessados, de mágoas guardadas, de rancores escondidos. As cinzas são um símbolo de penitência, de arrependimento, de conversão. Mas como você pode se arrepender verdadeiramente se não olhou para dentro da sua alma e reconheceu o que precisa ser curado? A confissão na quarta-feira de cinzas não é uma confissão qualquer. É o momento de você fazer uma revisão profunda de vida, de reconhecer os pecados que você tem carregado, às vezes por meses, às vezes por anos. É o momento de trazer à luz aquilo que está escondido, aquilo que te envergonha, aquilo que você tem medo de dizer até para o padre. Porque a quaresma é tempo de libertação. Mas você só pode ser libertado daquilo que você reconhece que te prende. O Padre Pio dizia: a confissão é o banho da alma, e que banho melhor do que aquele que você toma antes de começar uma jornada importante. Você não começaria uma viagem longa sem tomar banho, sem se arrumar, sem se preparar. Porque então você começaria a quaresma sem limpar sua alma. Então a primeira coisa que você deve fazer na quarta-feira de cinzas é procurar o sacramento da confissão. Se possível, antes da missa das cinzas. Examine sua consciência nos dias anteriores. Peça ao Espírito Santo que te mostre o que precisa ser confessado. E quando chegar a hora, não tenha medo. O padre não está ali para te julgar. Ele é um instrumento de Deus para te perdoar, para te libertar, para te dar um novo começo.
E sabe o que acontece quando você faz isso? Quando você recebe as cinzas com a alma limpa, purificada pelo sacramento da confissão, aquelas palavras, lembra-te que és pó e ao pó voltarás, entram no seu coração de uma maneira completamente diferente. Elas não são mais apenas um lembrete da morte. Elas são um lembrete da humildade, da dependência total de Deus, da necessidade de viver cada dia como se fosse o último, mas vivê-lo em estado de graça. A segunda coisa que o Padre Pio ensinava é esta. Na quarta-feira de cinzas, você deve fazer um propósito específico de Quaresma e escrevê-lo. O Padre Pio era muito prático em sua espiritualidade. Ele não acreditava em resoluções vagas. Ele dizia, não basta dizer vou rezar mais. Você precisa dizer exatamente o que, quando e como. E na quarta-feira de cinzas, ele orientava seus filhos espirituais a fazerem um propósito claro, concreto, que pudesse ser seguido durante os 40 dias. Esse propósito não precisa ser algo impossível. Não precisa ser jejuar todos os dias ou rezar o terço 10 vezes por dia. Pode ser algo simples, mas que realmente te desafie espiritualmente. Pode ser acordar 15 minutos mais cedo para fazer oração mental. Pode ser ler um capítulo do Evangelho todos os dias. Pode ser perdoar alguém que te magoou. Pode ser fazer uma obra de caridade por semana. Pode ser jejuar às quartas e sextas-feiras. O importante é que seja um propósito seu, não copiado de ninguém. Algo que Deus está pedindo especificamente para você nesta Quaresma. E o Padre Pio dizia, escreva, porque quando você escreve, você se compromete. Quando você escreve, você materializa aquela intenção. E sempre que o desânimo vier, sempre que a tentação de desistir aparecer, você pode voltar àquele papel e lembrar do que você prometeu a Deus no dia em que recebeu as cinzas. A primeira coisa que o Padre Pio ensinava que você deve fazer na quarta-feira de cinzas é algo que a maioria dos católicos esqueceu, mas que tem um poder espiritual imenso. Fazer uma confissão profunda e verdadeira antes de receber as cinzas. O Padre Pio era inflexível quanto a isso. Ele dizia que não adianta começar a Quaresma com a alma suja. Não adianta receber as cinzas na testa se o seu coração está carregado de pecados não confessados, de mágoas guardadas, de rancores escondidos. As cinzas são um símbolo de penitência, de arrependimento, de conversão. Mas como você pode se arrepender verdadeiramente se não olhou para dentro da sua alma e reconheceu o que precisa ser curado? Havia um homem que procurou o Padre Pio na Quaresma de 1955. Ele estava desesperado porque sentia que Deus não o ouvia mais. Ele rezava, ia à missa, mas nada mudava em sua vida. O Padre Pio olhou para ele e perguntou, quando foi a última vez que você se confessou de verdade? Não uma confissão rápida, superficial, mas uma confissão onde você abriu completamente seu coração. O homem ficou em silêncio. Fazia anos que ele não fazia uma confissão assim. O Padre Pio então disse, filho, você está tentando construir uma casa sobre areia. Volte ao início. Confesse-se bem na quarta-feira de cinzas, como se fosse a última confissão da sua vida. E verá como Deus começará a agir. A confissão na quarta-feira de cinzas não é uma confissão qualquer. É o momento de você fazer uma revisão profunda de vida, de reconhecer os pecados que você tem carregado, às vezes por meses, às vezes por anos. É o momento de trazer à luz aquilo que está escondido, aquilo que te envergonha, aquilo que você tem medo de dizer até para o padre. Porque a Quaresma é tempo de libertação, mas você só pode ser libertado daquilo que você reconhece que te prende. O Padre Pio dizia, a confissão é o banho da alma. E que banho melhor do que aquele que você toma antes de começar uma jornada importante? Você não começaria uma viagem longa sem tomar banho, sem se arrumar, sem se preparar. Por que então você começaria a Quaresma sem limpar sua alma?
Então a primeira coisa que você deve fazer na quarta-feira de cinzas é procurar o sacramento da confissão. Se possível, antes da missa das cinzas, examine sua consciência nos dias anteriores. Peça ao Espírito Santo que te mostre o que precisa ser confessado. E quando chegar a hora, não tenha medo. O padre não está ali para te julgar. Ele é um instrumento de Deus para te perdoar, para te libertar, para te dar um novo começo. E sabe o que acontece quando você faz isso? Quando você recebe as cinzas com a alma limpa, purificada pelo sacramento da confissão, aquelas palavras "lembra-te que és pó e ao pó voltarás", entram no seu coração de uma maneira completamente diferente. Elas não são mais apenas um lembrete da morte. Elas são um lembrete da humildade, da dependência total de Deus, da necessidade de viver cada dia como se fosse o último, mas vivê-lo em estado de graça. A segunda coisa que o Padre Pio ensinava é esta: na quarta-feira de cinzas, você deve fazer um propósito específico de quaresma e escrevê-lo. O Padre Pio era muito prático em sua espiritualidade. Ele não acreditava em resoluções vagas. Ele dizia: não basta dizer, vou rezar mais. Você precisa dizer exatamente o que, quando e como. E na quarta-feira de cinzas, ele orientava seus filhos espirituais a fazerem um propósito claro, concreto, que pudesse ser seguido durante os 40 dias. Esse propósito não precisa ser algo impossível. Não precisa ser jejuar todos os dias ou rezar o terço 10 vezes por dia. Pode ser algo simples, mas que realmente te desafie espiritualmente. Pode ser acordar 15 minutos mais cedo para fazer oração mental. Pode ser ler um capítulo do Evangelho todos os dias. Pode ser perdoar alguém que te magoou. Pode ser fazer uma obra de caridade por semana. Pode ser jejuar às quartas e sextas-feiras. O importante é que seja um propósito seu, não copiado de ninguém. Algo que Deus está pedindo especificamente para você nesta quaresma. E o Padre Pio dizia: escreva. Porque quando você escreve, você se compromete. Quando você escreve, você materializa aquela intenção. E sempre que o desânimo vier, sempre que a tentação de desistir aparecer, você pode voltar àquele papel e lembrar do que você prometeu a Deus no dia em que recebeu as cinzas. Houve uma mulher que seguiu esse conselho do Padre Pio. Ela escreveu em um papel: durante esta quaresma, vou perdoar minha irmã e vou rezar por ela todos os dias. Era algo que ela vinha adiando há anos. A mágoa era profunda. A ferida parecia não cicatrizar. Mas ela escreveu aquele propósito na quarta-feira de cinzas e o colocou dentro de sua Bíblia. Nos primeiros dias foi difícil. A raiva ainda estava lá. Mas ela continuou rezando, continuou pedindo a graça do perdão. E no final da quaresma, algo milagroso aconteceu. Ela conseguiu perdoar de verdade. E não apenas isso, ela e a irmã se reconciliaram. A Páscoa daquele ano foi a mais feliz de sua vida. Então pergunte a si mesmo agora: o que Deus está pedindo de mim nesta quaresma? Qual é o pecado que eu preciso vencer? Qual é a virtude que eu preciso desenvolver? Qual é o relacionamento que eu preciso restaurar? Escreva seu propósito na quarta-feira de cinzas e peça a intercessão do Padre Pio para que você tenha forças de cumpri-lo até o fim. A terceira coisa que o Padre Pio ensinava, e talvez a mais importante de todas, é esta: na quarta-feira de cinzas, consagre toda a sua quaresma à Virgem Maria. O Padre Pio tinha uma devoção extraordinária à Mãe de Deus. Ele dizia que sem Maria ninguém chega a Jesus. Ele rezava o terço constantemente, às vezes 5, 6 terços por dia. E ele ensinava que a quaresma, sem a proteção de Maria, é uma quaresma perigosa, porque o demônio ataca com mais força nesse período. Por que o demônio ataca mais na quaresma? Porque ele sabe que é um tempo de graças especiais. Ele sabe que se você viver bem esses 40 dias, você sairá fortalecido, transformado, protegido. Então ele faz de tudo para te derrubar, para te fazer desistir,
para te convencer de que não vale a pena. O Padre Pio sabia disso por experiência própria. Ele era atacado fisicamente pelo demônio durante a quaresma. Havia noites em que ele era espancado, jogado da cama, ameaçado. Mas sabe o que o protegia? A consagração a Nossa Senhora. Ele se colocava completamente sob o manto de Maria, e isso era seu escudo contra o mal. Na quarta-feira de cinzas, faça uma oração de consagração. Pode ser com suas próprias palavras ou usando uma oração tradicional. Diga a Nossa Senhora: Mãe, eu consagro esta quaresma a ti. Protege-me das tentações. Ajuda-me a ser fiel aos meus propósitos. Intercede por mim junto a teu Filho. Que esses 40 dias sejam de verdadeira conversão. E se você puder, comprometa-se a rezar o terço todos os dias durante a quaresma. O Padre Pio dizia que o terço é a arma mais poderosa contra o demônio. Quando você faz essa consagração, você não está mais sozinho nessa caminhada. Você tem a Mãe de Deus ao seu lado, segurando sua mão, protegendo você, intercedendo por você. E se você cair, ela te levanta. Se você fraquejar, ela te fortalece. Se o inimigo te atacar, ela o afasta. Essas são as 3 coisas que o Padre Pio ensinava: confissão profunda, propósito escrito e consagração a Maria. 3 gestos simples, mas poderosos. 3 atitudes que preparam sua alma para viver a quaresma como ela deve ser vivida. Agora você sabe o que precisa fazer. Você tem nas mãos o conhecimento que o Padre Pio transmitia aos seus filhos espirituais. Mas conhecimento sem ação é inútil. Você pode assistir este vídeo, pode concordar com tudo que foi dito, mas se não colocar em prática na quarta-feira de cinzas, nada vai mudar. O Padre Pio dizia: reze, espere e não se preocupe. A preocupação é inútil. Deus é misericordioso e ouvirá sua oração. Mas ele também ensinava que a oração precisa vir acompanhada de ação, de compromisso, de entrega verdadeira. Então, na quarta-feira de cinzas, faça essas 3 coisas com fé. Vá confessar seus pecados com sinceridade. Escreva seu propósito de quaresma e coloque-o em um lugar onde você possa ver todos os dias. E consagre esses 40 dias à Virgem Maria, pedindo que ela te guie e te proteja. Se você fizer isso, garanto que esta será a quaresma mais transformadora da sua vida. Você vai experimentar graças que nunca experimentou. Você vai sentir a presença de Deus de uma maneira nova. Você vai chegar à Páscoa renovado, curado, liberto. O Padre Pio viveu isso e ensinou isso porque funcionava. Não é teoria. É a experiência de um santo que conhecia os caminhos do céu. Se esta mensagem tocou seu coração, se você sente que precisa viver esta quaresma de maneira diferente, eu te peço, inscreva-se neste canal, porque nos próximos dias vou trazer mais ensinamentos do Padre Pio sobre como viver cada semana da quaresma, sobre as orações mais poderosas, sobre como vencer as tentações que virão. E se você conhece alguém que está passando por dificuldades, alguém que precisa de direção espiritual, compartilhe este vídeo. Pode ser um familiar, uma amiga, alguém que está desanimado na fé. Essa mensagem pode ser exatamente o que essa pessoa precisa ouvir agora. Agora eu quero te propor um desafio espiritual. Durante os primeiros 7 dias da quaresma, a partir da quarta-feira de cinzas, eu quero que você reze esta oração todos os dias ao acordar. Padre Pio, intercede por mim nesta quaresma. Que eu tenha a graça de ser fiel aos meus propósitos, de resistir às tentações, de crescer em santidade. Protege-me do mal e ajuda-me a chegar à Páscoa transformado. Amém. É uma oração simples, leva menos de 1 minuto. Mas o Padre Pio ensinou que as orações constantes, mesmo as curtas, têm um poder imenso. Elas mantêm sua alma conectada ao céu, blindada contra os ataques do inimigo. Você aceita esse desafio? Comente aqui embaixo, aceito o desafio.
se você se compromete a fazer essa oração durante 7 dias. E depois me conte o que aconteceu, as graças que você recebeu, as mudanças que sentiu. Seu testemunho pode fortalecer a fé de outras pessoas. Agora vamos fazer juntos uma oração. Se você puder, feche os olhos, coloque a mão sobre o coração e vamos pedir a bênção do Padre Pio e a proteção de Deus para esta quaresma. Senhor Jesus Cristo, que passaste 40 dias no deserto em oração e jejum, prepara nosso coração para viver esta quaresma com profundidade e verdade. Pela intercessão do Padre Pio, dá-nos a graça de uma confissão sincera, de um propósito firme e da proteção de Maria Santíssima. Padre Pio, que conheceste o peso da cruz e a alegria da intimidade com Deus, intercede por cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Protege nossas famílias, cura nossas doenças, liberta-nos das opressões espirituais, abre os caminhos da prosperidade segundo a vontade de Deus. Virgem Maria, Mãe de Misericórdia, acolhe sob teu manto todos nós que iniciamos esta caminhada quaresmal, que cheguemos à Páscoa renovados, perdoados e cheios da luz de Cristo. Amém. Que a paz do Senhor esteja com você. Que o Padre Pio interceda por você e que esta quaresma seja o início de uma nova vida espiritual. Até o próximo vídeo.